Hoje, a gente vai mergulhar numa história que é tão poderosa na sua simplicidade que se tornou um testemunho que ninguém conseguiu calar. É sobre uma experiência pessoal que acabou desafiando toda uma estrutura de poder. E é aqui que tudo começa, de um jeito surpreendentemente direto, sem rodeios, sem nenhuma interpretação teológica. É só o fato bruto. O homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos, eu fui, me lavei e agora estou vendo. Essa simplicidade que dá ao testemunho dele uma força impressionante logo de cara. Então, para começar, vamos entender por que esse evento causou tanto alvoroço. Isso não foi algo que aconteceu escondido num canto qualquer. Pensa só um pouco. Esse homem era uma figura conhecida em Jerusalém. A cegueira dele não era segredo para ninguém. Por causa disso, a cura dele virou um espetáculo público, um fato que simplesmente não dava para ignorar. E isso reforça uma ideia central. O cristianismo se apresenta como uma religião de fatos, de coisas que aconteceram de verdade. E o mais incrível é que até os opositores, as autoridades religiosas da época, foram forçados a admitir que o milagre era real. Nas palavras deles mesmos, um sinal notório tinha acontecido e eles não podiam negar. Quer dizer, diante de um fato desses, não tinha muito o que argumentar. Agora, vamos avançar um pouco e ver como essa história se desenrola, porque a reação do homem que foi curado é tão poderosa quanto o próprio milagre. As autoridades tentaram levar ele para um debate teológico super complexo, sabe? Discutindo a lei e a origem de Jesus, mas ele se recusou a entrar nesse jogo. Ele não precisava de teoria. Ele tinha algo muito, mas muito mais poderoso: a própria experiência dele. E aqui está o ponto central de tudo. Ele sempre volta para essa experiência que ninguém pode tirar dele. Olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Essa frase resume a essência de um testemunho verdadeiro. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre declarar a transformação que aconteceu na sua vida. Isso mostra para a gente um princípio fundamental. A maior prova de todas não é um argumento bem construído, mas sim uma vida que foi mudada. Uma pessoa transformada se torna um fato vivo, um testemunho ambulante que desafia qualquer explicação puramente teórica. Mas, como a gente bem sabe, declarar uma verdade que transforma o mundo muitas vezes vem com preço a ser pago. Contar publicamente o que aconteceu com ele o colocou em rota de colisão direta com o sistema da época. Ele sabia que ia ter consequência, que era um risco enorme, mas a experiência dele era tão real que ele simplesmente não podia alegar. E a consequência não demorou a chegar. Por se apegar à sua história simples e verdadeira, ele foi expulso, excomungado. Ele perdeu o lugar que tinha na comunidade religiosa só porque se recusou a ficar em silêncio. Só que é aqui que a história tem uma virada espetacular. A rejeição dos homens abriu a porta para um encontro divino ainda mais profundo. Ser expulso daquele sistema o levou diretamente para a fonte da sua cura. E isso nos mostra algo incrível. A oposição do mundo pode até parecer uma derrota, mas ela nunca consegue separar quem crê do seu Salvador. A perda de um status social se transformou num ganho espiritual que não tem preço. E é a partir dessa história individual que a mensagem cresce e se expande para um chamado que vale para todo mundo. A primeira metáfora é essa: ser o sal da terra. O que isso quer dizer? Basicamente, é agir como uma influência que preserva, que ajuda a retardar a deterioração moral e espiritual ao nosso redor, apontando sempre para uma esperança maior. A segunda, a luz do mundo, mostra que o testemunho é algo que, por natureza, não dá para esconder. Uma vida que foi transformada de verdade brilha, assim como uma cidade construída no alto de um monte, torna a obra de Deus visível para todos. E, por fim, a ideia de que a vida se torna uma carta de Cristo. Cada atitude, cada valor, cada palavra, tudo isso compõe uma mensagem contínua, uma pregação viva que o mundo pode ler para conhecer quem é Deus. Então, o que fica de lição para a gente? A mensagem nos chama a 3 atitudes bem claras. Primeiro, não ter vergonha de testemunhar o que Cristo fez na sua vida. Segundo, permanecer firme mesmo quando aparecer oposição. E terceiro, viver no mundo, mas sem deixar que o mundo domine o coração. É ser uma presença ativa, mas sem ser moldada pelo sistema. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A história daquele homem era muito clara. Eu era cego e agora eu vejo. Se a nossa vida também é uma mensagem para o mundo, qual é a história que ela está contando hoje?